Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. O Douro é o rio do vinho, tanto do lado português como do lado espanhol. O rio estende-se por mais de 850 quilómetros, desde a nascente na serra de Urbión, nos Montes Ibéricos, em Espanha, até à Foz, na cidade do Porto. Grande parte do seu percurso, 525 quilómetros, decorre em Espanha. Em Portugal, após a zona fronteiriça, o Douro desce 213 quilómetros desde Barca d'Alva até à Foz, no Oceano Atlântico, em plena cidade invicta. O rio banha os vinhedos em socalcos do Douro e, em Vila Nova de Gaia, abraça as caves do vinho do Porto. São inúmeras as regiões vitivinícolas que se estendem ao longo da bacia hidrográfica do Rio Douro, a maior da Península Ibérica. Assim, do lado espanhol, a norte de Sória, em Logronho, atravessada pelo rio Ebro, temos a região de Rioja, que desce em direção à nascente do Douro. Depois, já em pleno Vale do Douro, surge a região de Ribera del Duero, uma das mais prestigiadas de Espanha e berço do famoso vinho Vega Sicília. Logo depois, temos as denominações de origem cigales, entre Palência e Valladolid, e junto às Tordesilhas iniciam-se as regiões de Rueda e Toro, esta quase a atingir Zamora. Para além destas denominações de origem, registra-se também a existência de vinhos regionais arribes, no território do Douro Internacional, Zamora, Arlanza e Balhas de Benavente. No nosso território, e descendo de leste para oeste, temos os vinhos do Planalto Mirandês, em pleno Douro Internacional. Os vinhos Beira Interior, que tocam em Figueira de Castelo Rodrigo, no Parque Internacional do Douro. Segue-se o vinho do Porto, o vinho Douro, o Távora Varosa e os vinhos verdes. Para além disso, existem também os vinhos regionais Terras Dorienses, Beiras e Minho. O Vale do Rio Douro é, de facto, o Vale do Vinho. Ao chegarem ao Douro no século II a.C., os romanos incentivaram o cultivo e produção de pão, vinho e azeite. Em verdadeiro rigor, embora a vinha já fosse conhecida antes do seu domínio, foram eles, os romanos, quem difundiu e expandiu a vinha no território douriense, assim como a arte de vinificar as uvas. Cerca de 14 séculos mais tarde, em pleno século XII, foram os monges brancos de Cister quem deram um grande impulso ao cultivo da vinha e à produção de vinho na região do Douro. No século XIV, os mosteiros de Cister do Douro iniciavam a exportação de vinho do Porto pela Barra do Douro. Era o nascimento de um negócio que marcou o Douro até aos nossos dias. O Douro moderno nasce com o Marquês de Pombal quando, em 1756, demarcou a região ao criar um organismo regulador, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro. O Marquês de Pombal tinha uma estratégia para o desenvolvimento da economia portuguesa. E o Estado tinha problemas de natureza fiscal, não havia muito dinheiro. Por outro lado, o comércio dos vinhos era dominado fundamentalmente pelos ingleses. A companhia foi criada contra o poder dos ingleses? Eu não direi que foi criada contra o poder dos ingleses, mas o Marquês de Pombal o que pretendeu com a criação da companhia foi nacionalizar o comércio, a produção e o comércio dos vinhos. Ora, aí os ingleses tinham um papel de relevo, um lugar predominante.
E daí que a criação da companhia acabasse por ser, no fundo, uma instituição que nacionalizava a produção e o comércio e, portanto, procurava retirar o monopólio que os ingleses detinham nesse setor. Tem diante de si o alvará régio da companhia. Que documento é esse? Bom, este documento, digamos que é o bilhete de identidade da companhia, ou seja, é a lei que estabelece a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, Real Companhia Velha, e que define os privilégios e as prerrogativas que, portanto, o Governo concede à companhia. Com o privilégio de vender o vinho na cidade do Porto, provocou rebeliões na cidade invicta. É verdade, o Marquês procurou regular, digamos, o número de tabernas, de casas de vinho que existiam na cidade, em ordem a melhorar a sua qualidade, e considerou que a companhia era a instituição mais adequada para controlar e regular essas tabernas, essas lojas, daí que os taberneiros, os proprietários que estavam antes da criação da companhia no Porto, instalados, viessem, portanto, de certo modo a provocar uma rebelião que se julga também que foi inspirada por alguns ingleses que não estavam satisfeitos com a criação da companhia. Mas houve sangue na cidade. Houve uma alçada com sentenças muito rigorosas, demasiado rigorosas. Que sentença? A sentença é que alguns dos culpados foram condenados à morte, sentenciados ao garrote, outros foram presos e outros acabaram por ser expatriados. Agora, a companhia não teve nada a ver com a repressão, não é? Foi o Estado, o Governo, o Marquês de Pombal, que determinou que assim fosse. Há ali um mapa assinado pelo Marquês de Pombal. Que mapa é aquele? É verdade, é o primeiro mapa assinado pelo Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, em que refere ao longo do Rio Douro as propriedades que ficam assinaladas, digamos, no tombo e os proprietários das mesmas. O arquivo da Real Companhia Velha reúne mais de 10.000 livros manuscritos e 1.200 a 1.300 caixas de documentação da época pombalina. A atual Real Companhia Velha, hoje dirigida por Pedro Silva Reis, é afinal a mais antiga empresa portuguesa de vinhos em atividade. Na qualidade de 27º Presidente, sinto a responsabilidade e o sentido de missão de lhe dar continuidade e, sobretudo, deste esforço de a recolocar no lugar e no nível a que todos entendemos que ela pertence. Na história da Real Companhia há uma série de documentação que está arquivada em Vila Nova de Gaia, na sede da empresa. É, de facto, considerado o espólio privado mais importante do país e que retrata a tão importante história do vinho Porto. A Real Companhia Velha, na atualidade, é uma empresa que se dedica sobretudo à produção de vinhos de Douro. Que vinho é este que acabou de servir? Quinta Cidró, Sauvignon Blanc, 2007. Aqui a Quinta de Cidró, qual é a área de vinha? 145 hectares em produção. E os encipamentos? É sobretudo castas brancas ou tintas? Neste momento é cerca de 50%. Ou seja, a nível de brancos temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Semillon, Gewürztraminer, Alvarinho, Cercial, Fernão Pires, enfim, uma panóplia grande de castas. Um pouco de moscatel também, Viozinho, e é a quinta da empresa onde nós procedemos às experiências com as castas estrangeiras. Portanto, coabitam castas internacionais com as castas tradicionais. Qual é a área de vinha de que dispõe atualmente a Real Companhia Velha? Hoje estamos com 535 hectares de vinha. Espalhadas por quantas quintas? Espalhadas por 7 quintas. As principais são? Cidró, Carvalhas é, digamos, a quinta mãe, Carvalhas, Quinta Cidró, Aciprestes, Granja, Ventezelo, mais recentemente, Corval e Síbio. O centro de vinificação está situado na Quinta da Granja. Exatamente, a Quinta da Granja. Já há uns anos, desde 97 para cá, que centralizamos todos os serviços de vinificação lá e, portanto, tem entre Favaias e Lijão.
Estamos a encher as barricas com vinho Chardonnay, que é um vinho que habitualmente, para o estilo que nós pretendemos, está fermentado em barrica. A origem deste processo é de Borgonha, França. Tenho feito 12 vindimas aqui nesta adega. Quando chegou, os vinhos que conheceu e os vinhos que hoje já conhece e prova e que também já fez, há uma grande diferença? Muito. É impossível dizer. Foi uma mudança noite para dia. Foi uma revolução tranquila? Principalmente sim. O grande desafio era orientar com novas tecnologias o pessoal existente, quer na adega, quer nas vinhas. Este norte-americano tranquilo, simpático e afável é um prestigiado enólogo californiano que trabalhou em Napa Valley. Apaixonou-se pelo Douro e aqui desenvolveu uma ação exemplar de modernização dos vinhos da Real Companhia Velha, à frente do Departamento de Enologia da empresa até 2009. As mais velhas marcas de vinhos da casa beneficiaram de um novo perfil que as consagrou entre os enófilos. O afinamento dos vinhos tintos, por exemplo, é feito nas caves de Gaia, em barricas e balseiros de madeira. Em termos de antiguidade, um dos projetos mais recentes do Douro é o Lavradores de Feitoria, que se tem distinguido pela sua criatividade, tanto na organização da empresa como na produção dos seus vinhos. A imagem mais visível desta associação empresarial acaba por ser o Palácio de Mateus em Vila Real. À entrada, somos surpreendidos pela beleza de uma menina do escultor João Cotileiro, deitada sobre as águas do lago, fronteiro à fachada principal do palácio, rodeado de vinhedos e jardins. É um dos mais valiosos símbolos do património arquitetónico do Douro, atribuído a Nicolau Nasoni, que a Fundação da Casa Mateus tem preservado de forma exemplar. A casa foi atribuída a Nasoni por Robert Smith, que é um especialista do Barroco Norte de Portugal. Nós, infelizmente, não temos os documentos que comprovam as plantas, mas temos essa certeza, dada pelo Robert Smith, que a decoração da fachada foi feita pelo Nicolau Nasoni, assim como a decoração da fachada sul. Estamos aqui na sala da biblioteca. Qual é, em termos bibliográficos, a peça mais importante que se encontra aqui neste espólio? A que nos diz mais é o livro dos Lusíadas, da edição do Morgado Mateus, que foi o neto do fundador desta casa, que era embaixador de Portugal em Paris durante as invasões napoleónicas e decidiu fazer uma edição dos Lusíadas com o dinheiro dele, com o dinheiro do rendimento desta casa. Foi na adega do Palácio de Mateus que encontramos Paulo Roão, o enólogo dos Lavradores de Feitoria, para nos revelar o perfil dos seus vinhos. A Lavradores de Feitoria é uma associação de produtores de uva, instalados nas 3 sub-regiões marcadas do Douro, em que tinham dificuldades em rentabilizar as suas uvas. Então tiveram a ideia de se unir, criar a empresa Lavradores de Feitoria, criar condições no centro de vinificação, como são os nossos associados a fornecer as uvas, permite-nos a escolha das parcelas, a escolha da casta, a escolha da uva, a data da vindima. Tudo isso ajuda depois na elaboração destes vinhos. Isto é viozinho, isto é 100% viozinho. É uma casta tradicional da região do Douro. Tradicional, portanto, sabe-se que existe já, isto é desde o século XIX, que existe esta casta na região do Douro. Este viozinho é plantado aqui na zona de Vila Real. Ele provém aqui da Casa de Mateus e uma parte de Celeiros.
que são vinhas que estão num plano alto. E então podemos conseguir uma boa maturação e com uma boa acidez. Da gama Lavrador Cheitoria, eu propunha o Três Bagos. Três Bagos tinto. Neste caso, vou mostrar o Três Bagos tinto 2005. É um vinho de lote em que nós utilizamos uvas provenientes de todos os nossos associados e que tem uvas desde o Baixo Corgo até ao Douro Superior. Nós pretendemos fazer um vinho com características do Douro, com fruta madura, fruta vermelha, mas também com alguma elegância, dada também por um estágio em madeira. Deixamos o Palácio de Mateus em direção às margens do Rio Douro, ao encontro de uma unidade hoteleira instalada na Quinta da Romaneira, onde o vinho desempenha papel central. La Romaneira, c'est une maison de rêve? C'est vraiment une maison de rêve, parce qu'on a un concept qui est très particulier. On a déjà une très belle maison, avec des chambres qui sont toutes avec des décorations différentes, avec des éléments qui ont été chinés par notre propriétaire, M. Tessier, à travers le monde, et qui rappellent les voyages des Portugais à travers le monde, en Inde, en Chine, etc. Et on a surtout un concept en termes de restauration qui est très particulier. La philosophie ici de l'hôtel, c'est le silence. On n'a pas... La philosophie, c'est que vous êtes chez vous. Il y a beaucoup de silence, on n'a pas de télévision dans les chambres. On a, si vous voulez, un accompagnement auprès du client. On organise aussi des déjeuners, des promenades sur un bateau, des pique-niques, etc. On s'adapte et on fait tout un programme pour nos clients. Il y a aussi des surprises. Quelquefois, on ne sait pas où c'est le déjeuner, le petit déjeuner. Alors en général, il y a beaucoup de surprises. On ne sait pas forcément où est le déjeuner, le petit déjeuner, puisqu'à chaque fois c'est dans un endroit différent. Ça peut être au bord de la piscine, sur une terrasse, dans un salon, et tous les jours c'est changeant. Et il y a aussi les vins de la Quinta de la Romaneira. Voilà, tous les vins qui sont servis ici, au cours de votre séjour, sont des vins de la propriété. Donc vin blanc, vin rouge et tous les portos. Alors, quand on arrive à l'hôtel de la Romaneira, on peut continuer à rêver. On peut continuer à rêver, c'est un rêve sur place et ensuite on part avec beaucoup de bons souvenirs et de rêves. A riqueza enológica e a plasticidade da região do Douro ficam consagradas na diversidade de estilos e tipos de vinhos que os seus vinhedos permitem produzir. O vinho do Porto, os vinhos de consumo brancos, rosés e tintos de ouro, os regionais dourienses, os espumantes e os moscateiros do Douro. A adega cooperativa de Favaios é um dos símbolos maiores da região, no que confere à produção de moscatel de ouro, feita exclusivamente com uvas da casta Moscatel Galego Branco. Neste momento, a produção em uvas é superior à quantidade de vinho que podemos aguardentar para Moscatel do Douro. Em vinho, já com aguardente, produzimos cerca de 3 milhões e 300 mil litros por ano. O modo de vinificação do Moscatel de Ouro é semelhante ao modo de vinificação do vinho do Porto? É muito semelhante, na medida em que é um vinho feito com maceração pelicular, com contacto com as películas, portanto, para podermos extrair os aromas que são tão importantes para o moscatel. Difere do vinho do Porto na medida em que a aguardentação do moscatel é mais cedo do que no vinho do Porto, ou seja, o vinho fermenta menos e tem menos álcool proveniente da fermentação. Qual é o álcool do moscatel? O álcool do moscatel é cerca de 17% em volume. E fica também com mais açúcar do que o vinho do Porto, cerca de 130 gramas por litro, mais ou menos. Isso é mais doce que o vinho do Porto? Mais doce que o vinho do Porto. Aqui assim, fazem uma miniatura de moscatel. A miniatura é a nossa marca Favaito. Fazemos cerca de 30 milhões na garrafa pequena, embora é uma garrafa de 6 centilitros, 30 milhões de garrafas anuais, mas também fazemos o Favaito na garrafa de 75 centilitros, aí cerca de 100 mil garrafas por ano. Além do Favaito, temos o Adega Cooperativa de Favaios, que é também uma marca muito importante para nós. É um vinho mais para sobremesa, enquanto o Favaito é mais consumido como aperitivo.
Temos também os colheitas, os vinhos de reserva, de qualidade excepcional, que foram mantidos em casco durante anos e que são comercializados mais tarde. Temos 3 anos em comercialização neste momento, o 89, 80 e 75, o mais antigo. Depois temos também um vinho com indicação de idade, o Adega Fervais 10 anos. Sim. Casta dominante, ou aliás a exclusiva, é mesmo o Moscatel Galego. No vinho Moscatel do Douro é exclusivamente Moscatel Galego branco. No Douro, no Planalto da Lijó, o enólogo Celso Pereira deu também asa à sua criatividade e produz os mais requintados vinhos espumantes portugueses pela sua qualidade e consistência vindima após vindima. É esta diversidade de produtos vínicos que também inspirou Rui Paula, mestre de cozinha no seu restaurante DOC, instalado em plena região vinheteira, na margem esquerda do Rio Douro. Guardião da gastronomia tradicional doriense, Rui Paula traçou-nos alguns dos encontros entre os vinhos e os comeres dorienses. Portanto, eu para o espumante vértice propus o carpaccio de polvo, sendo o polvo um produto nobre para a região, porque, como sabe, não havia peixe fresco, então todo o peixe que foi congelado, e o polvo é um dos produtos congelado, ainda é melhor que fresco, portanto era um molusco, neste caso, que se utilizava muito na região do Douro. Inclusive a minha avó fazia isto muitas vezes. Aqui está apresentado para combinar com o espumante vértice, laminado, que é o carpaccio quer dizer que é laminado, como sabe. Depois tem o molho pesto, já não é da região, mas dá-lhe o toque para fazer a ligação ao espumante vértice. Tem a romã, que liga, na minha opinião, muito, muito bem com o vértice, e depois tem uma panóplia de ervas e leva essa telha em cima de queijo parmesão, que vai ao forno e fica estaladiço. Para o Mateu Rosé, que nasceu em Vila Real em 1942, propôs-nos o quê? Para o Mateu Rosé, exatamente, que foi um vinho que pôs o nosso país, de facto, na rota do mundo. Na rota do mundo, exatamente. Criei aqui um carpaccio de língua de vaca. Continuamos com gastronomia regional, o bacalhau percorre o país todo, e aqui assim este bacalhau é o quê? Olha, esse bacalhau para o Chardonnay, da Real Companhia Velha, que foi o que a gente decidiu fazer, tem que ser o bacalhau. Este bacalhau é bacalhau com broa. E há pratos que não vale a pena a gente inventar. Para esse tinto da Ramos Pinto, o que é que sugeriu? Aqui é que já é de facto o porco bízaro. Há 2 porcos em Portugal, portanto há o porco bízaro e há o porco preto. São de facto os 2 porcos que temos DOPs, Denominação de Origem Protegida. É o porco bízaro, da zona ali de Vinhais, um porco muito bom, que é servido com umas migas de feijão frade, que era um feijão que se utiliza muito aqui, até tem vários nomes, ciclistas, feijão frade, míscaros, e grelos e broa de centeio, que também é desta zona. O centeio é um pão muito utilizado. Portanto, acho que faz uma bela ligação aqui ao vinho tinto. Para a sua gastronomia, que é trabalhada a partir das raízes dorienses, os vários tipos de vinho de Douro dão-lhe sempre resposta positiva? Sempre resposta positiva. Inclusive os vinhos do Douro que a gente tem, e aqui no DOC nós temos uma carta com 380 referências de vinho, 80% a 90% é quase tudo do Douro, e de facto até eu fico às vezes surpreendido. Nunca tenho problemas de fazer ligações da comida com o vinho, nunca. Tenho uma panóplia hoje em dia muito grande. De facto, primeiro só se fazia vinho do Porto, hoje não. Hoje as casas fazem, de facto, dedicaram-se a fazer DOCs, e bem feitos, e acho que estão a dar cartas por esse mundo fora. Podemos dizer que esta explosão de vinhos de ouro, que se acentua na região desde os anos 90 do século XX, teve alguns precursores de vulto. O Mateu Rosé abriu o pano do palco mundial do negócio do vinho a alguns dos vinhos portugueses. Em 1952, surgiu a primeira colheita do Barca Velha, com a assinatura de Fernando Nicolau de Almeida. O Barca Velha é um vinho mítico que confirmou o grande potencial do Douro para além do vinho do Porto. A última colheita reconhecida de Barca Velha foi a do ano 2000, já sob a responsabilidade enológica de Luís Sotomayor. O Barca Velha, sendo um vinho com poucos tratamentos, poucos ou nenhuns, é um vinho que tem grandes possibilidades, ou acontece sempre, criar depósito em garrafa. Sobretudo, estamos a falar neste momento de um vinho de 1991 que já tem 17 anos, não é? Já é uma idade. Por isso,
tem de certeza vários sedimentos no fundo da garrafa. Temos que deixar a garrafa ao alto pelo menos um dia para que tudo deposite no fundo e em seguida vamos decantá-la. Abrir a garrafa com cuidado, sem agitar, e vamos decantar para separar os sólidos, os sedimentos que ficaram no fundo. Pronto. Agora vamos, com cuidado, virar a garrafa e estão a ver que o vinho está perfeitamente límpido. Está quase brilhante, o que é, para um vinho com esta idade, não é muito comum. Todas estas operações destinam-se afinal a quê? Estas operações de decantar o vinho destinam-se a uma prova vertical de barca velha. De que anos? Vamos provar todos os barcas velhas da década de 80. Vamos começar com 81, 82, 83 e 85 e depois temos a década de 90. 91, 95 e 99. E termina aí esta prova vertical. O Barca Velha já tem mais de meio século de história e até agora teve 3 enólogos a assiná-lo. Fernando Nicolau de Almeida, José Maria Soares Franco e Luís Sotomayor, que lançou o Barca Velha 2000. Exato, o primeiro Barca Velha com a minha assinatura, embora tenha acompanhado todos os que nasceram desde 1989 para cá, que foi a data em que entrei para a Ferreira. Porquê é que tomou a decisão do 2000? Não foi uma decisão tomada de um dia para o outro, foi uma decisão amadurecida, que demorou 8 anos, mas não foi uma decisão que me tenha tirado o sono. As uvas que utilizámos para fazer este vinho estavam nas melhores condições possíveis de maturação e não mais fizemos do que respeitar aquilo que a natureza nos deu. Que castas é que entram neste? Neste vinho entra como já para o seu irmão mais velho, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e um pouco de Tinto Cão. Desde que o vinho nasce na vindima de 2000 até hoje, 8 anos depois, qual é o percurso do vinho até chegar à garrafa e, sobretudo, até chegar ao consumidor? O percurso de vinho é um percurso tranquilo. Após a vindima, o vinho é transportado para Gaia, onde fica em barricas de carvalho francês. Foi tirado em limpo, foi feito o lote, fez-se várias experiências, chegou-se a um lote final que foi engarrafado em fevereiro, março de 2002. Isto é, há 6 anos em garrafa. Este vinho nasceu em 1952, foi então feito pelo Sr. Fernando Nicolau de Almeida, com quem trabalhou. Ainda trabalhei com o Sr. Fernando, ainda tive o prazer de trabalhar com o Sr. Fernando Nicolau de Almeida, já reformado, mas ainda cá vinha todos os dias, provava muitas vezes com ele, aprendi também bastante com ele. Há a possibilidade de haver barca velhas com outra frequência ou vamos continuar à espera do dia em que se anuncia a declaração de barca velha? Vamos continuar à espera do dia em que se anuncia a declaração de barca velha. A frequência vai depender não de nós, mas do ano, da qualidade do ano. E só fazemos barca velha quando realmente o vinho tem qualidade para ser barca velha. Por isso, nem todos os anos o temos feito. Fizemos 99, 2000. Eu não vou dizer quais são as próximas colheitas de barca velha, posso dizer os anos que não serão barca velha. Então, diga lá. 2002, 2005 e 2006 não serão seguramente barca velha. Os outros não sabemos ainda o que aí virá. Estamos em plena vindima de 2008, no berço do Barca Velha, a Quinta da Leda, situada a escassos quilómetros de Almendra. O Douro Superior é fantástico para que seja possível escolher aqui as uvas necessárias para se fazer este vinho tinto mítico do Douro que nasceu na vindima de 1952. Esta é uma seleção de uvas feitas na vinha aqui da Quinta da Leda, em que tem várias castas. Tem as mais conhecidas, como as Tourigas Nacional, como tem aqui algum Tinto Cão, tem também alguma Tinta Francisca, que é uma casta pouco conhecida, tem algum Donzelinho Tinto, Sozão. São essencialmente estas castas, algumas delas não muito conhecidas. Quem está a selecionar os cachos aqui na Estamos a fazer para garantir que o que vai
ser vinificado, que vai produzir vinho, está nas melhores condições sanitárias. Qualquer problema sanitário que a uva tenha pode prejudicar, ou pode não, prejudica com certeza a qualidade do vinho. É isso que está aqui a ser feito nesta mesa de escolha. Estas uvas são destinadas a vinhos especiais Casa Ferreirinha. É um bocado fazer futurologia, mas poderá estar aqui um futuro Barca Velha ou uma especialidade Casa Ferreirinha. Se for Barca Velha, só daqui por 8, 10 anos é que o saberemos se estas uvas deram destino a esse vinho. Não se sabe se este lote especial vai ser ou não ser declarado como Barca Velha, provavelmente dentro de 8 ou 10 anos. Na pior das hipóteses, em 2018 saberemos se da vindima de 2008 houve ou não houve Barca Velha. Não se pense que o Mundo Sograp está limitado ao Barca Velha, cuja colheita corresponde a cerca de 40 mil garrafas. A Sograp é detentora de extensos vinhedos em várias quintas espalhadas pelo Douro, que lhe permitem produzir um extenso portfólio de vinhos tintos e brancos DOC Douro. O engenheiro Luís Sotomayor, que vinho é este? Planalto 2007. É um vinho branco? É um vinho branco DOC Douro, feito a partir das castas, tudo castas portuguesas, vinificado em Vila Real, essencialmente viozinho, malvasia fina, alguma códega e rabigato, mas essencialmente as duas primeiras, viozinho e malvasia fina. No mundo de vinhos DOC Douro da Sograp, este branco é provavelmente o campeão de vendas, não? Do Douro, sim. Do Douro é sem dúvida o campeão de vendas e todos os anos, graças a Deus, tem vindo a aumentar. Além deste branco, faz também o Vila Régia, não é? Também fazemos o Vila Régia, na mesma zona, com as mesmas uvas. É um vinho com um perfil ligeiramente diferente do Planalto. É um vinho, para ser bebido, mais novo ainda que o Planalto. Dos vinhos Douro, DOC, Sograp, dos tintos, temos o Vila Régia, temos o Grão Vasco Douro e o Sograp Reserva Douro. Essencialmente vinificados na nossa adega de Vila Real, embora para o Sograp Reserva Douro vamos buscar uvas a zonas mais baixas, como aqui esta, como a zona do Pinhão ou zonas do Douro Superior, para permitir ter um maior equilíbrio e dar uma maior amplitude ao vinho. Os outros, quer o Vila Régia, quer o Grão Vasco Douro, são vinificados na zona de Vila Real. Uvas de zonas mais altas para tornar uns vinhos frescos, uns vinhos fáceis de beber, uns vinhos para serem bebidos novos. A Sograp, neste momento, quantas adegas tem no Douro? A Sograp, neste momento, tem 5 adegas no Douro. Tem em Vila Real, Câmares, Seixo, no Pinhão, onde nos encontramos, o Sairrão, em São João da Pesqueira, e a Quinta da Leda, em Vila Nova de Foscoa. Vila Nova de Foscoa, mais propriamente em Almendra, a cerca de 1 km de Barca d'Alva. Estamos na Quinta do Val de Mião, onde em 1952 o Sr. Fernando Nicolau de Almeida fez pela primeira vez o Barca Velha. Hoje faz-se aqui o vinho Val de Mião. Exatamente. Há quantos anos é que tem este projeto? Eu comecei este projeto em 1999. E, portanto, os primeiros vinhos que eu lancei, Valmião e Meandro, foram exatamente dessa colheita. Esses dois são vinhos tintos DOC Douro? São vinhos tintos DOC Douro. Para além disso, faço, nos anos em que a qualidade permite, vintage. Esta foi provavelmente a última quinta que a Dona Antónia Adelaide Ferreira comprou. Sim, esta quinta foi a única quinta que ela fez a partir do nada, porque ela comprou este terreno em asta pública em 1877 à Câmara Municipal de Vila Nova de Foscoa, e nessa altura o terreno era de mato, era, digamos assim, um depósito de lenha, era onde as populações locais vinham a buscar lenha e era praticamente a única produção desta área. E não havia comboio na época? E não havia comboio. Suponho não, tenho a certeza que a minha trisavó confiou que o comboio, que em 1877 estava em Penafiel, ia um dia chegar, enfim, aqui quase à fronteira, até a Barca d'Alva. E realmente chegou em 1887, 10 anos depois. Nessa altura ela lançou-se a fazer uma quinta a partir do nada. Inclusivamente havia tão pouca mão de obra local que ela teve que importar centenas de galegos, sobretudo galegos. Dizem que chegaram a 1000 galegos, talvez seja um pouco exagero, mas de certeza que foram muitas centenas, porque tudo isto foi feito à mão.
a vinha, o olival, as casas, as adegas, as instalações do pessoal, e tudo isto foi feito de uma maneira metódica. Os lagares, exatamente, o lagar de azeite. Tudo isso começou em 1887 e em 1895 estava pronto. Hoje Valmião, qual é a sua área de vinha, na atualidade? Neste momento temos 67 hectares de vinha em produção e mais 14 hectares de vinha nova, plantada nos últimos 2 anos. Portanto, só vão entrar em produção dentro de 3 ou 4 anos. Uhum. Em termos de encipamentos? Touriga Nacional, Touriga Franca, Roriz e depois um pouco das outras. Touriga Nacional é, por isso, uma das traves mestras do Valmião. Com certeza, sim. Neste momento representa 40% do equipamento. Temos a Touriga Nacional, porque achamos que é a casta mais completa. Apenas usamos outras variedades, como a Touriga Francesa, para lhe dar algum volume de boca, mas não demasiado, porque queremos que o vinho mantenha uma elegância. E depois um bocadinho das outras, que misturamos ou no lagar antes da fermentação, ou depois de envelhecer em barricas. Achamos que é sempre bom um aporte das outras variedades que temos aqui também. Como é que decorre o processo de vinificação? É vinificado em lagar? É vinificado em cubas inox por casta? Não, o processo de vinificação é semelhante para todas as castas, ou seja, nós fazemos uma pisa nos lagares, arrefecemos as uvas, fazemos uma pisa durante 3 a 4 horas e depois, com a ajuda de uma bomba muito suave, transportamos as massas todas para cubas onde fazemos a fermentação. Isto com controle de temperatura? Com controle de temperatura, sim. O vinho, depois de fermentar nas cubas inox, vem estagiar em barricas de carvalho francês? Sim. Neste Valmião, cerca de 80% das barricas são novas. De 1999 para cá, fez sempre Valmião Douro DOC? Sim, fizemos sempre. Todos os anos? Fizemos sempre mais ou menos as mesmas quantidades. Nunca conseguimos, infelizmente, queríamos fazer mais volume, o mercado pede, mas não conseguimos, nunca ultrapassamos. Nós em 2000 fizemos cerca de 27 mil garrafas, nunca ultrapassamos até este momento as 30 mil. Temos mercado para isso, mas achamos que temos que manter a qualidade acima de tudo, e não é manter, temos que melhorar a qualidade. Portanto, ainda não conseguimos fazer mais garrafas. Em 2006 estamos a fazer 10 mil garrafas, portanto, muito menos que o normal. Mas tem uma segunda marca, o Meandro. Sim, temos o Meandro. O Meandro também teve um processo evolutivo. Nós, ao princípio, não tínhamos barricas de segundo ano, portanto, o primeiro ano, 99, foi um vinho que estagiou em Cuba. A partir de 2000 já tivemos algumas barricas e só começou a estagiar 100% em 2003. Portanto, desde 2003 até este 2006, todo o vinho passa por barricas. O território da região de Mercado do Douro estende-se por 250 mil hectares, desde Freixo de Espada à Cinta e Barca d'Alva até à Régua e Mesão Frio, mas apenas 45 mil hectares estão plantados com vinhedos. A Serra do Marão protege a região dos ventos vindos da costa atlântica, pelo que o clima é muito quente no verão, proporcionando boas maturações das uvas. A diversidade de castas, constituída pelo reconhecimento de 120 variedades de uvas na região, constitui um importante espólio ampelográfico. É este leque de castas que permite obter os mais diferentes tipos de vinhos, brancos, rosés e tintos. No Douro, estão plantados 209 milhões de pés de videira, na sua maioria com encepamentos tintos. Nesta viticultura de montanha, atravessada pelo Rio Douro e pelos seus afluentes, o trabalho do homem é ainda um dos fatores determinantes na construção desta paisagem vinheteira. A Quinta da Erva Moira da Casa Ramos Pinto, situada no vale paleolítico do Rio Coa, é um exemplo magnífico da capacidade do gênio humano. Onde ontem era um deserto no fim do mundo, recebe-nos hoje João Nicolau de Almeida, enólogo da Ramos Pinto, que acompanhou a construção deste jardim de vinhedos. Mas, João, isto aqui é Erva Moira. Há quantos anos é que está a ser construída esta quinta belíssima aqui do Douro Superior? Isto tem vindo assim um bocado, não é contínuo.
começou-se a plantar em 76 e depois parou-se, depois nos anos 80 recomeçou-se de novo, depois parou-se, agora recomeçou-se de novo, portanto não é isto tem seguido um pouco também, a plantação tem seguido um pouco as nossas necessidades de vinho. Atualmente, qual é a área de vinha daqui? Aqui são área útil, 152 hectares. E o predominante é castas tintas? É predominante castas tintas, das quais a Touriga Nacional e a Touriga Francesa, a maioria. Depois tem também o Roriz, tem o Barroca, um bocado de Tinto-Cão e recentemente um bocadinho de... A Touriga Nacional é muito importante, não é? É uma casta que não há dúvida que tem um valor muito importante, não só um valor qualitativo no vinho, mas também uma casta que resiste muito ao sol. E é segura. Este Bons Ares, isto é o 2007, é um branco, o Sauvignon Blanc é dominante aqui, não é? Bem, os Bons Ares é um vinho regional, portanto é um vinho feito daqui dos Bons Ares, que é a 600 metros de altitude e que é de granito, portanto é um vinho mais mineral, mais fino, talvez, comparando com o Duas Quintas. O Duas Quintas é mais para a estrutura e este é um vinho mais elegante de altitude. Aqui isto é o Duas Quintas Reserva. E é um vinho que vem de Duas Quintas, daqui, da Erva Moura e dos Bons Ares. A maior parte é daqui, porque o reserva, entendam reserva, um vinho com uma certa estrutura e um certo volume e com capacidade para envelhecer, portanto tem que ter uma maturação já forte, não é? Uma certa estrutura. Portanto, 80% é daqui, da Erva Moura, e 20% lá de cima dos Bons Ares. Tu és um apaixonado da Touriga Nacional, ou estou enganado? Eu sou, mas não como... Sem reservas? Não sou fanático de fazer um vinho só Touriga Nacional. Tu achas que o vinho de lote, o vinho de mistura de castas, tem maior harmonia, é isso? Eu acho que sim, e sobretudo para fazer um vinho deste género, que é um vinho para envelhecer. É com um olhar sobre esta concha de vinhas, abraçadas pelas escassas águas do rio Coa, que deixamos a região demarcada do Douro, onde há séculos corre também o Douro, o rio do vinho. Sei de um rio, sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio, sei de um rio onde a própria mentira tem o sabor. Produtos congelados ainda é melhor que fresco, portanto era um molusco, neste caso, que se utilizava muito na região do Douro. Inclusive a minha avó fazia isto muitas vezes. Aqui está apresentado para combinar com o espanto vértice, laminado, que é o carpacho. Carpacho quer dizer que é laminado, como sabe. Depois tem o molho pesto, já não é da região, mas dá-lhe o toque para fazer a ligação ao espumante vértice. Tem a romã, que liga, na minha opinião, muito, muito bem com o vértice. E depois tem uma panóplia de ervas e leva essa telha em cima de queijo parmesão, que vai ao forno e fica estaladiço. Para o Mateu Rosé, que nasceu em Vila Real em 1942, propôs-nos o quê? Para o Mateu Rosé, exatamente, que foi um vinho que pôs o nosso país, de facto, na rota do mundo. Na rota do mundo, exatamente. Criei aqui um carpacho de língua de vaca.
Continuamos com gastronomia regional, o bacalhau percorre o país todo, e aqui assim este bacalhau é o quê? Olha, esse bacalhau para o Chardonnay, da Real Companhia Velha, que foi o que a gente decidiu fazer, tem que ser o bacalhau. Este bacalhau é bacalhau com broa. E há pratos que não vale a pena a gente inventar. Para esse tinto da Ramos Pinto, o que é que sugeriu? Aqui é que já é de facto o porco bízaro, há 2 porcos em Portugal, portanto há o porco bízaro e há o porco preto, são de facto os 2 porcos que temos DOPs, Denominação de Origem Protegida. É o porco bízaro, da zona ali de Vinhais, um porco muito bom, que é servido com umas migas de feijão frade, que era um feijão que se utiliza muito aqui, até tem vários nomes, ciclistas, feijão frade, míscaros, e grelos e broa de centeio, que também é desta zona, o centeio é um pão muito utilizado. Portanto, acho que faz uma bela ligação aqui ao vinho tinto. Para a sua gastronomia, que é trabalhada a partir das raízes dorienses, os vários tipos de vinho de Douro dão-lhe sempre resposta positiva? Sempre resposta positiva. Inclusive os vinhos do Douro que a gente tem, e aqui no DOC nós temos uma carta com 380 referências de vinho, 80% a 90% é quase tudo do Douro, e de facto até eu fico às vezes surpreendido. Nunca tenho problemas de fazer ligações da comida com o vinho, nunca. Tenho uma panóplia hoje em dia muito grande, de facto primeiro só se fazia vinho do Porto, hoje não, hoje as casas fazem de facto, dedicaram-se a fazer DOCs e bem feitos, e acho que estão a dar cartas por esse mundo fora. Podemos dizer que esta explosão de vinhos de ouro, que se acentua na região desde os anos 90 do século XX, teve alguns precursores de vulto. O Mateus Rosé abriu o pano do palco mundial do negócio do vinho a alguns dos vinhos portugueses. Em 1952, surgiu a primeira colheita do Barca Velha, com a assinatura de Fernando Nicolau de Almeida. O Barca Velha é um vinho mítico, que confirmou o grande potencial do Douro para além do vinho do Porto. A última colheita reconhecida de Barca Velha foi a do ano 2000. Desde que o vinho nasce na vindima de 2000 até hoje, 8 anos depois, qual é o percurso do vinho até chegar à garrafa e, sobretudo, até chegar ao consumidor? O percurso do vinho é um percurso tranquilo. Após a vindima, o vinho é transportado para Gaia, onde fica em barricas de carvalho francês. Foi tirado em limpo, foi feito o lote, fez-se várias experiências, chegou-se a um lote final que foi engarrafado em fevereiro, março de 2002. Isto é, há 6 anos em garrafa. Este vinho nasceu em 1952, foi então feito pelo Sr. Fernando Nicolau de Almeida, com quem trabalhou. Ainda trabalhei com o Sr. Fernando, ainda tive o prazer de trabalhar com o Sr. Fernando Nicolau de Almeida, já reformado, mas ainda cá vinha todos os dias, provava muitas vezes com ele, aprendi também bastante com ele. Há a possibilidade de haver barcavelhas com outra frequência ou vamos continuar à espera do dia em que se anuncia a declaração de Barca Velha? Vamos continuar à espera do dia em que se anuncia a declaração de Barca Velha. A frequência vai depender não de nós, mas do ano, da qualidade do ano. E só fazemos Barca Velha quando realmente o vinho tem qualidade para ser Barca Velha. Por isso, nem todos os anos o temos feito. Fizemos 99, 2000. Eu não vou dizer quais são as próximas colheitas de Barca Velha, posso dizer os anos que não serão Barca Velha. Então, diga lá. 2002, 2005 e 2006 não serão seguramente Barca Velha. Os outros não sabemos ainda o que aí virá. Estamos em plena vindima de 2008, no berço do Barca Velha, a Quinta da Leda, situada a escassos quilómetros de Almendra. O Douro Superior é fantástico para que seja possível escolher aqui as uvas necessárias para se fazer este vinho tinto mítico do Douro, que nasceu na vindima de 1952. Esta é uma seleção de uvas feitas na vinha aqui da Quinta da Leda, em que tem várias castas. Tem as mais conhecidas, como as Tourigas Nacional, como tem aqui algum tinto cão, tem também alguma tinta francisca, que é uma casta pouco conhecida, tem algum donzelinho tinto, sozão. São essencialmente estas castas, algumas delas não muito conhecidas. Quem está a selecionar os cachos aqui na Estamos a fazer para garantir que o que vai
ser vinificado, que vai produzir vinho, está nas melhores condições sanitárias. Qualquer problema sanitário que a uva tenha pode prejudicar, ou pode não, prejudica com certeza a qualidade do vinho. É isso que está aqui a ser feito nesta mesa. O amplo gráfico. É este leque de castas que permite obter os mais diferentes tipos de vinhos, brancos, rosés e tintos. No Douro, estão plantados 209 milhões de pés de videira, na sua maioria com encepamentos tintos. Nesta viticultura de montanha, atravessada pelo Rio Douro e pelos seus afluentes, o trabalho do homem é ainda um dos fatores determinantes na construção desta paisagem vinheteira. A quinta da Erva Moira da Casa Ramos Pinto, situada no vale paleolítico do rio Coa, é um exemplo magnífico da capacidade do gênio humano. Onde ontem era um deserto no fim do mundo, recebe-nos hoje João Nicolau de Almeida, enólogo da Ramos Pinto, que acompanhou a construção deste jardim de vinhedos. Mas, João, isto aqui é Erva Moira. Há quantos anos é que está a ser construída esta quinta belíssima aqui do Douro Superior? Isto tem vindo assim um bocado, não é contínuo. Começou-se a plantar em 76 e depois parou-se, depois nos anos 80 recomeçou-se de novo, depois parou-se, agora recomeçou-se de novo. Portanto, não é Isto tem seguido um pouco também, a plantação tem seguido um pouco as nossas necessidades de vinho. Atualmente, qual é a área de vinha daqui? Aqui são área útil, 152 hectares. E o predominante é castas tintas? É predominante castas tintas, das quais a Touriga Nacional e a Touriga Francesa, é a maioria. Depois tem também o Roriz, tem o Barroca, um bocado de Tinto-Cão e recentemente um bocadinho de... A Touriga Nacional é muito importante, não é? É uma casta que não há dúvida que tem um valor muito importante, não só um valor qualitativo no vinho, mas também uma casta que resiste muito ao sol. E é segura. Este Bons Ares, isto é o 2007, é um branco, o Sauvignon Blanc é dominante aqui, não é? Bem, os Bons Ares é um vinho regional, portanto é um vinho feito daqui dos Bons Ares, que é a 600 metros de altitude e que é de granito, portanto é um vinho mais mineral, mais fino, talvez, comparando com o Duas Quintas. Duas Quintas é mais para a estrutura e este é um vinho mais elegante de altitude. Aqui continuamos com gastronomia regional, o bacalhau percorre o país todo, e aqui assim este bacalhau é o quê? Olha, esse bacalhau para o Chardonnay, da Real Companhia Velha, que foi o que a gente decidiu fazer, tem que ser o bacalhau. Este bacalhau é bacalhau com broa. E há pratos que não vale a pena a gente inventar. Para esse tinto da Ramos Pinto, o que é que sugeriu? Aqui é que já é de facto o porco bízaro, há dois porcos em Portugal, portanto há o porco bízaro e há o porco preto, são de facto os dois porcos que temos DOPs, Denominação de Origem Protegida. É o porco bízaro, da zona ali de Vinhais, um porco muito bom, que é servido com umas migas de feijão frade, que era um feijão que se utiliza muito aqui, até tem vários nomes, ciclistas, feijão frade, míscaros, e grelos e broa de centeio, que também é desta zona, o centeio é um pão muito utilizado. Portanto, acho que faz uma bela ligação aqui ao vinho tinto. Para a sua gastronomia, que é trabalhada a partir das raízes dorienses, os vários tipos de vinho de Douro dão-lhe sempre resposta positiva? Sempre resposta positiva. Inclusive os vinhos do Douro que a gente tem, e aqui no DOC nós temos uma carta com 380 referências de vinho, 80% a 90% é quase tudo do Douro, e de facto até eu fico às vezes surpreendido. Nunca tenho problemas de fazer ligações da comida com o vinho, nunca. Tenho uma panóplia hoje em dia muito grande, de facto primeiro só se fazia vinho do Porto, hoje não, hoje as casas fazem de facto, dedicaram-se a fazer DOCs e bem feitos, e acho que estão a dar cartas por esse mundo fora. Podemos dizer que esta explosão de vinhos de Douro, que se acentua na região desde os anos 90 do século XX, teve alguns precursores de vulto. O Mateus Rosé abriu o pano do palco mundial do negócio do vinho a alguns dos vinhos portugueses.
Em 1952, surgiu a primeira colheita do Barca Velha, com a assinatura de Fernando Nicolau de Almeida. O Barca Velha é um vinho mítico que confirmou o grande potencial do Douro para além do vinho do Porto. A última colheita reconhecida de Barca Velha foi a do ano 2000, já sob a responsabilidade enológica de Luís Sotomayor. O Barca Velha, sendo um vinho com poucos tratamentos, poucos ou nenhuns, é um vinho que tem grandes possibilidades, ou acontece sempre, criar depósito em garrafa. Sobretudo, estamos a falar neste momento de um vinho de 1991 que já tem 17 anos, não é? Já é uma idade. Por isso, tem de certeza vários sedimentos no fundo da garrafa. Temos que deixar a garrafa ao alto pelo menos um dia para que tudo deposite no fundo e em seguida vamos decantá-la. Abrir a garrafa com cuidado, sem agitar, e vamos decantar para separar os sólidos, os sedimentos que ficaram no fundo. Em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. O Douro é o rio do vinho, tanto do lado português como do lado espanhol. O rio estende-se por mais de 850 quilómetros, desde a nascente na serra de Urbión, nos Montes Ibéricos, em Espanha, até à Foz, na cidade do Porto. Grande parte do seu percurso, 525 quilómetros, decorre em Espanha. Em Portugal, após a zona fronteiriça, o Douro desce 213 quilómetros desde Barca d'Alva até à Foz, no Oceano Atlântico, em plena cidade invicta. O rio banha os vinhedos em socalcos do Douro e, em Vila Nova de Gaia, abraça as caves do vinho do Porto. São inúmeras as regiões vitivinícolas que se estendem ao longo da bacia hidrográfica do Rio Douro, a maior da Península Ibérica. Assim, do lado espanhol, a norte de Sória, em Logronho, atravessada pelo rio Ebro, temos a região de Rioja, que desce em direção à nascente do Douro. Depois, já em pleno Val do Douro, surge a região de Ribera del Duero, uma das mais prestigiadas de Espanha e berço do famoso vinho Vega Sicília. Logo depois, temos as denominações de origem cigales, entre Palência e Valladolid, e junto às Tordesilhas iniciam-se as regiões de Rueda e Toro, esta quase a atingir Zamora. Para além destas denominações de origem, registra-se também a existência de vinhos regionais arribes, no território do Douro Internacional, Zamora, Arlanza e Bailhas de Benavente. No nosso território, e descendo de leste para oeste, temos os vinhos do Planalto Mirandês, em pleno Douro Internacional. Os vinhos Beira Interior, que tocam em Figueira de Castelo Rodrigo, no Parque Internacional do Douro. Segue-se o vinho do Porto, o vinho Douro, o Távora Varosa e os vinhos verdes. Para além disso, existem também os vinhos regionais Terras Dorienses, Beiras e Minho. O Val do Rio Douro é, de facto, pelo menos um dia para que tudo deposite no fundo e em seguida vamos decantá-la. Abrir a garrafa com cuidado, sem agitar, e vamos decantar para separar os sólidos, os sedimentos que ficaram no fundo. Pronto. Agora vamos, com cuidado, virar a garrafa e estão a ver que o vinho está perfeitamente límpido, está quase brilhante, o que é, para um vinho com esta idade, não é muito comum. Todas estas operações destinam-se afinal a quê? Estas operações de decantar o vinho destinam-se a uma prova vertical de Barca Velha. De que anos? Vamos provar
todos os barcas velhas da década de 80, vamos começar com 81, 82, 83 e 85 e depois temos a década de 90, 91, 95 e 99. E termina aí esta prova vertical. O Barca Velha já tem mais de meio século de história e até agora teve 3 enólogos a assiná-lo. Fernando Nicolau de Almeida, José Maria Soares Franco e Luís Sotomayor, que lançou o Barca Velha 2000. Exato, o primeiro Barca Velha com a minha assinatura, embora tenha acompanhado todos os que nasceram desde 1989 para cá, que foi a data em que entrei para a Ferreira. Porquê é que tomou a decisão do 2000? Não foi uma decisão tomada de um dia para o outro, foi uma decisão amadurecida, que demorou 8 anos, mas não foi uma decisão que me tenha tirado o sono. As uvas que utilizámos para fazer este vinho estavam nas melhores condições possíveis de maturação e não mais fizemos do que respeitar aquilo que a natureza nos deu. Que castas é que entram neste? Neste vinho entra como já para o seu irmão mais velho, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz e um pouco de Tinto Cão. Desde que o vinho nasce na vindima de 2000 até hoje, 8 anos depois, qual é o percurso do vinho até chegar à garrafa e, sobretudo, até chegar ao consumidor? O percurso de vinho é um percurso tranquilo. Após a vindima, o vinho é transportado para Gaia, onde fica em barricas de carvalho francês. Foi tirado em limpo, foi feito o lote, fez-se várias experiências, chegou-se a um lote final que foi engarrafado em fevereiro, março de 2002. Isto é, há 6 anos em garrafa. Este vinho nasceu em 1952, foi então feito pelo Sr. Fernando Nicolau de Almeida, com quem trabalhou. Ainda trabalhei com o Sr. Fernando, ainda tive o prazer de trabalhar com o Sr. Fernando Nicolau de Almeida, já reformado, mas ainda cá vinha todos os dias, provava muitas vezes com ele, aprendi também bastante com ele. Há a possibilidade de haver Barca Velhas com outra frequência? Temos a região de Rioja, que desce em direção à nascente do Douro. Depois, já em pleno Val do Douro, surge a região de Ribera del Duero, uma das mais prestigiadas de Espanha e berço do famoso vinho Vega Sicília. Logo depois, temos as denominações de origem cigales, entre Palência e Valladolid, e junto às Tordesilhas iniciam-se as regiões de Rueda e Toro, esta quase a atingir Zamora. Para além destas denominações de origem, registra-se também a existência de vinhos regionais arribes, no território do Douro Internacional, Zamora, Arlanza e Bailhas de Benavente. No nosso território, e descendo de leste para oeste, temos os vinhos do Planalto Mirandês, em pleno Douro Internacional. Os vinhos Beira Interior, que tocam em Figueira de Castelo Rodrigo, no Parque Internacional do Douro. Segue-se o vinho do Porto, o vinho Douro, o Távora Varosa e os vinhos verdes. Para além disso, existem também os vinhos regionais Terras Dourienses, Beiras e Minho. O Val do Rio Douro é, de facto, o Val do Vinho. Ao chegarem ao Douro no século II a.C., os romanos incentivaram o cultivo e produção de pão, vinho e azeite. Em verdadeiro rigor, embora a vinha já fosse conhecida antes do seu domínio, foram eles, os romanos, quem difundiu e expandiu a vinha no território douriense, assim como a arte de vinificar as uvas. Cerca de 14 séculos mais tarde, em pleno século XII, foram os monges brancos de Cister quem deram um grande impulso ao cultivo da vinha e à produção de vinho na região do Douro. No século XIV, os mosteiros de Cister do Douro iniciavam a exportação de vinho do Porto pela Barra do Douro. Era o nascimento de um negócio que marcou o Douro até aos nossos dias. O Douro moderno nasce com o Marquês de Pombal quando, em 1756, demarcou a região ao criar um organismo regulador, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro.
O Marquês de Pombal tinha uma estratégia para o desenvolvimento da economia portuguesa. E o Estado tinha problemas de natureza fiscal, não havia muito dinheiro. Por outro lado, o comércio dos vinhos era dominado fundamentalmente pelos ingleses. A companhia foi criada? Muito. Impossível dizer. Foi uma mudança noite para dia. Foi uma revolução tranquila? Principalmente sim. O grande desafio era orientar com novas tecnologias o pessoal existente, quer na adega, quer nas vinhas. Este norte-americano tranquilo, simpático e afável é um prestigiado enólogo californiano que trabalhou em Napa Valley. Apaixonou-se pelo Douro e aqui desenvolveu uma ação exemplar de modernização dos vinhos da Real Companhia Velha, à frente do Departamento de Enologia da empresa até 2009. As mais velhas marcas de vinhos da casa beneficiaram de um novo perfil que as consagrou entre os enófilos. O afinamento dos vinhos tintos, por exemplo, é feito nas caves de Gaia, em barricas e balseiros de madeira. Em termos de antiguidade, um dos projetos mais recentes do Douro é o Lavradores de Feitoria, que se tem distinguido pela sua criatividade, tanto na organização da empresa como na produção dos seus vinhos. A imagem mais visível desta associação empresarial acaba por ser o Palácio de Mateus em Vila Real. À entrada, somos surpreendidos pela beleza de uma menina do escultor João Cotileiro, deitada sobre as águas do lago, fronteiro à fachada principal do palácio, rodeado de vinhedos e jardins. É um dos mais valiosos símbolos do património arquitetónico do Douro, atribuído a Nicolau Nasoni, que a Fundação da Casa Mateus tem preservado de forma exemplar. A casa foi atribuída a Nasoni por Robert Smith, que é o especialista do Barroco Norte de Portugal. Nós, infelizmente, não temos os documentos que comprovam as plantas, mas temos essa certeza, dada pelo Robert Smith, que a decoração da fachada foi feita pelo Nicolau Nasoni, assim como a decoração da fachada sul. Estamos aqui na sala da biblioteca. Qual é, em termos bibliográficos, a peça mais importante que se encontra aqui neste espólio? A que nos diz mais é o livro dos Lusíadas, da edição do Morgado Mateus, que foi o neto do fundador desta casa, que era em rentabilizar as suas uvas. Então tiveram a ideia de se unir, criar a empresa, a Lavradores de Feitoria, criar condições no centro de vinificação. Como são os nossos associados a fornecer as uvas, permite-nos a escolha das parcelas, a escolha da casta, a escolha da uva, a data da vindima. Tudo isso ajuda depois na elaboração destes vinhos. Isto é viozinho, isto é 100% viozinho. É uma casta tradicional da região do Douro? Tradicional, portanto, sabe-se que existe já, isto é desde o século XIX, que existe esta casta na região do Douro. Este viozinho é plantado aqui na zona de Vila Real. Ele provém aqui da Casa de Mateus e uma parte de Celeiros, que são vinhas que estão num plano alto. E então podemos conseguir uma boa maturação e com uma boa acidez. Da gama Lavradores de Feitoria, eu propunha o Três Bagos. Três Bagos tinto. Neste caso, vou mostrar o Três Bagos tinto 2005. É um vinho de lote, em que nós utilizamos uvas provenientes de todos os nossos associados e que tem uvas desde o Baixo Corgo até ao Douro Superior. Nós pretendemos fazer um vinho com características do Douro, com fruta madura, fruta vermelha, mas também com alguma elegância, dada também por um estágio em madeira.
Deixamos o Palácio de Mateus em direção às margens do Rio Douro, ao encontro de uma unidade hoteleira instalada na Quinta da Romaneira, onde o vinho desempenha papel central. La Romaneira, c'est une maison de rêve? C'est vraiment une maison de rêve, parce qu'on a un concept qui est très particulier. On a déjà une très belle maison, avec des chambres qui sont toutes avec des décorations différentes, avec des éléments qui ont été chinés par notre propriétaire, M. Tessier, à travers le monde, et qui rappellent les voyages des Portugais à travers le monde, en Inde, en Chine, etc. Et on a surtout un concept en termes de restauration qui est très particulier. La philosophie ici de l'hôtel, c'est le silence. On n'a pas... La philosophie, c'est que vous êtes chez vous. Il y a beaucoup de silence, on n'a pas de télévision dans les chambres. On a, si vous voulez, un accompagnement auprès du client. On organise aussi des déjeuners, des promenades sur un bateau, des pique-niques, etc. On s'adapte et on fait tout un programme pour nos clients. Il y a aussi des surprises. Quelquefois, on ne sait pas où c'est le déjeuner, le petit déjeuner. Alors en général, il y a beaucoup de surprises. On ne sait pas forcément où est. Outros foram presos e outros acabaram por ser expatriados. Agora, a companhia não teve nada a ver com a repressão, não é? Foi o Estado, o Governo, o Marquês de Pombal, que determinou que assim fosse. Há ali um mapa assinado pelo Marquês de Pombal. Que mapa é aquele? É verdade, é o primeiro mapa assinado pelo Marquês de Pombal, Sebastião José de Carvalho e Melo, em que refere ao longo do Rio Douro as propriedades que ficam assinaladas, digamos, no tombo e os proprietários das mesmas. O arquivo da Real Companhia Velha reúne mais de 10 mil livros manuscritos e 1.200 a 1.300 caixas de documentação da época pombalina. A atual Real Companhia Velha, hoje dirigida por Pedro Silva Reis, é afinal a mais antiga empresa portuguesa de vinhos em atividade. Na qualidade de 27º Presidente, sinto a responsabilidade e o sentido de missão de lhe dar continuidade e, sobretudo, deste esforço de a recolocar no lugar e no nível a que todos entendemos que ela pertence. Na história da Real Companhia há uma série de documentação que está arquivada em Vila Nova de Gaia, na sede da empresa. É, de facto, considerado o espólio privado mais importante do país e que retrata a tão importante história do vinho Porto. A Real Companhia Velha, na atualidade, é uma empresa que se dedica sobretudo à produção de vinhos de Douro. Que vinho é este que acabou de servir? Quinta Cidró, Sauvignon Blanc, 2007. Aqui a Quinta de Cidró, qual é a área de vinha? 145 hectares em produção. E os encipamentos? É sobretudo castas brancas ou tintas? Neste momento é cerca de 50%. Ou seja, a nível de brancos temos Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier, Semillon, Gewürztraminer, Alvarinho, Cercial, Fernão Pires, enfim, uma panóplia grande de castas. Um pouco de moscatel também, Viozinho, e é a quinta da empresa onde nós procedemos às experiências com as castas estrangeiras. Portanto, coabitam castas internacionais com as castas tradicionais. Qual é a área de vinha de que dispõe atualmente a Real Companhia Velha? Hoje estamos com 535 hectares de vinha. Espalhadas por quantas quintas? Espalhadas por 7 quintas. As principais são? Cidró, Carvalhas é, digamos, a quinta mãe, Carvalhas, Quinta Cidró, Aciprestes, Granja, Ventoselo, mais recentemente, Corval e Síbio. O centro de vinificação está situado na Quinta da Granja.